Pois espera aí, vamos lá. Já que o Wagner chegou aqui, e ele gosta de umas brincadeiras sobre Lá vem. cinco isso, cinco Ah, aquilo, meu Deus do seis isso, céu. seis aquilo. Vamos de Chaves, então, Wagner? Não. Vamos de Chaves, então, Wagner? O que? E Top Chapolin? 5? Ok, mas é o que? Top 5 momentos do Chaves? Momentos, toque 5 momentos. Eu acho que vai ser. Acho que algumas pessoas vão até repetir aqui. Vamos lá, então. Vamos começar com o mais velho. Top 5 momentos de Chaves, meu querido Sou eu, cinquentão. vovô? Chaves e Eu, Chapolin, pode misturar aí. sou eu, vovô? Chapolin, Chaves e Tá, Chapolin. vamos lá. Eu lembro dele vendendo limonada, do Chaves vendendo limonada. Eu acho outra muito legal, quando ele lava a Brasília, né? Que era uma Brasília do Seu Madruga. Era uma Brasília Seu mexicana, Barriga. mas era do Seu Barriga. Era uma Brasília. Não, era uma Brasília. Uma Volkswagen Brasília. Acapulco, eu acho que, Acapulco, eu acho Você que vai queimar o de todo mundo aqui, então, do top todo mundo. 5. Mas vamos, fazer o quê? O aniversário do Seu mais Madruga. velho, né? O aniversário do Seu Do Seu Madruga também é legal. E, para não ser muito específico num todo, quando tinha a escolinha, né? Que eu achava legal quando tinha aquela. A escolinha, muito bom. Aquela esquete ali da escolinha. Era legal. Mas ali não era limonada, né? Era refresco, acho que é disso que você tá Era falando. refresco, limonada, sei lá. refresco Era, que tem ele gosto- vendendo refresco ali. Sabor Ele de tamarindo, vendia para gosto, ele mesmo. Parece voltava e tal. uva, mas o gosto é de tamarindo. Era uma loucura assim. Era muito legal. Era bem legal. Willy, 5 momentos do Chaves ou Chapolin? Cara, o momento que eu mais lembro é quando ele dá os 3 socos no Kiko lá, que hoje em dia não pode mais, né? Que eles brigavam. Aula de violão, que o... Peraí, você gostava quando ele socava o Kiko? Então, era quase todo momento, então. Sim, não, Não, momento teve um episódio específico que ele dá 3 socos e nocauteia o Kiko, realmente, né? tem vários momentos memoráveis. O episódio da aula de violão, que o Kiko aprende violão com o Girafales e o Chaves com o Seu Madruga. Chapolin, cara, eu gostava muito daquele do Rachacuca e do Velho Oeste lá. Muito bom, velho. Chacuca, era legal. Rachacuca, muito bom. O episódio do Pirata, do Alma Negra, né? Que ele tinha lá, que fala que o Alma Negra era o pai do Jack Sparrow. Tinha essas teorias bizarras na internet aí. E voltando pro Chaves, a parte emocionante, assim, que eu me emocionei muito na época, foi o episódio do Ladrão, né? Que achava... Ladrão, esse aí também tá no meu top 5. Aí, eu já roubou o meu. Eu tinha pensado no Acapulco, tinha pensado nesse ladrão. Os caras chegaram. É pra ser um momento, eles já soltaram a bibliografia do. Agora tem. Sobrou o quê? Meu Deus. Vai, Wagner, vai. Então vai, Wagner, vai. Que eu tinha pensado. Vai. Putz, cara, eu lembro que tem um que do nada, assim, só veio na minha memória, um com umas pedras flutuando. Como é que chamava aquilo? Os aerolitos. Lembro desse do aerolitos. Lembro que tem um do Chapolin que ele enfrentava uma múmia também. Nem sei se é o mesmo. Mas tem que ele entra no sarcófago e eles ficam se perseguindo. Caramba, de diferente que me veio à mente agora é isso. Muito bom. Aí você não queimou os outros, porque no caso, os outros, você também é Acapulco. Acapulco, Ladrão. O do Ladrão de Acapulco eram clássicos que tinham vindo imediatamente, né? Mas. Eu gosto bastante quando o Chapolin, ele, por mais que ele seja um herói trapalhão, ele tem uma moral bem elevada, às vezes meio assim, né? Eu gosto do Mão Negra de Luva Mão, né? Tinha um cara, o cara roubando as Luva coisas. Negra. O ladrão da Mão Negra, Luva Negra, e no final o Chapolin consegue derrotá-lo dando comida pra ele, é bem legal essa arte. Eu também gostava do Fausto, a história do Fausto, muito bom. Isso, Cherrin do Diabo, sensacional. Chapolin. Sensacional, incrível. E assim, a cena do ladrão, Acapulco, acho que vai estar na memória afetiva de todo mundo, né? Mas assim, tem a cena da música eu também gosto demais. E claro, Hector Bonilha. Para mim, a parte do Hector Bonilha é incrível. São 2 episódios, né? Mas eu tenho uma curiosidade para falar para vocês sobre a música. A primeira leva de episódios que veio para o Brasil, ela tinha apenas um áudio, ela não estava dividida
dividido a trilha sonora com a dublagem. E a produção brasileira teve que fazer toda a parte sonora, desde passinhos, bebida de água, até as músicas que foram tocadas ali. Então, quando os Girafales e o Seu Madruga estão tocando, não veio aqui, eles não puderam usar o áudio original. Então, o músico, que é um gênio aqui, que fez a abertura brasileira, ele que fez toda a sonorização e tudo mais, e os dubladores, claro, cantaram. Sensacional. Então, tem muita coisa que a produção brasileira fez de alto nível. Quero lembrar de mais um que veio agora, que acho que era um dos meus favoritos mesmo. Acho que era Festival da Boa Vizinhança, alguma coisa assim que eles chamavam. Esse é incrível, Volta o Cão Arrependido, que ele fica fazendo isso. Se eu não me engano, ele também se veste de Chapolin. Eu achava que tinha um crossover interessante que fazia ali. Ele fazia uma pecinha, né? Esse aí também era muito bom. Tem um episódio também que o Chapolin aparece na vila. Tem um episódio também que ele aparece de fato lá. Vocês falaram tudo aí, mas eu vou citar só um momento, então. Já que vocês falaram quase tudo. O Tune Tune to Fly era uma coisa que eu adorava, mas não tinha o final. Melhor do que a Branca de Neve da Disney. Melhor do que a Branca de Neve da Disney. Nunca teve o final ali, não tinha o final, mas tinha toda uma mística ali bem legal. Por que ela é chamada de Branca de Neve mesmo? É porque ela gostava de comer um doce. Aí por isso que o nome dela era Branca de Neve. Uma parada assim, não era? E assim, isso é Chapolin, né? Porque o Chapolin que contava essas histórias, né? Ele tava contando as histórias e tal. Tinha uma história também de um gigante e aquela história do alfaiate. Vocês lembram do alfaiate que tinha um rei nu? Do Gulliver. Lembro. Isso. A história do Gulliver, né? Que o rei... Isso ali é sensacional. O rei fez um decreto que não podia chover nas quartas-feiras, porque ele gostava de jogar. Que ele gostava de andar a cavalo. Mas o que me fazia rir mesmo era quando era a parada do japonês. Quando tinha lá o Caçamba Orinágua. Caçamba Orinágua e o pessoal lá fazia os japoneses. Tinha uma japonesa lá. A japonesa lá que o pai dela queria obrigar ela a casar com um karateca perigoso e o Chapolin teve que ajudar. É um negócio... Eles faziam Yellowface, né? Isso. Exatamente. É a japonesa Chiu-Chiu-san. Muito bom, então tá aí. Só uma curiosidade, eu achei o nome do músico aqui, era um inglês, um britânico chamado John Charles Feedy, que estudou na St. Toners Company School na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, veio ao Brasil e fez a trilha sonora do Chaves no Brasil. Foi um inglês, cara. Olha que massa, cara. Era isso mesmo aqui, ó. Honorável Chapolin. Não, inclusive muito a nossa versão do Chaves e do Chapolin é única. A trilha sonora que a gente escuta é exclusiva mesmo, né? Brasileira. Se você vê os episódios em espanhol, a trilha é completamente diferente. Eu acho que essa palavra honorável eles usavam muito, que ele fala: eu vou pegar o meu honorável braço e tacar na honorável tua cara. Era muito engraçado. Já tava o quê? Já tava acabando. Já tava acabando, né? Mas vamos lá. Olha a qualidade dos artistas brasileiros, né? Pra fazer isso tudo, né? A gente queria... fazendo em trilha e tal, porra. Que tal se inscrever? E aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.